Elia Martell, quem te deu a ordem? Quem te deu a ordem? Diga o nome dela. O final da luta de Oberyn Martell com a montanha é um dos momentos mais chocantes de Game of Thrones. Mas, quando o choque inicial passa, começam a surgir perguntas. Por que Oberyn estava tão desesperado para que Gregor Clegane confessasse quem deu a ordem? Ele literalmente apontava o dedo para Tywin Lannister, exigindo que a montanha dissesse seu nome. Por que ele tinha tanta certeza de que Tywin deu a ordem de propósito? Afinal, até recentemente ele afirmava que não tinha nada a ver com isso. Numa guerra, o comandante pode não saber dos crimes de seus soldados. Você nega envolvimento no assassinato? Categoricamente. Além disso, se tudo se resumia apenas a isso, por que Oberyn esperou 17 anos? Por que ele não se vingou de Gregor antes? Além disso, por que enfrentar um dos guerreiros mais fortes e perigosos de Westeros? Você vai lutar contra ele. Eu vou matar ele. Ele poderia ter alcançado Gregor Clegane de outro modo. No fim, poderia capturá-lo e interrogar. Então, por que escolheu esse caminho? Se baseando apenas na série, fica a impressão de que Oberyn era simplesmente confiante demais, emocional e talvez até um pouco tolo. Hoje eu não vou morrer. Mas se olharmos nos livros de George Martin, podemos notar uma série de detalhes interessantes que permitem levantar algumas hipóteses que explicariam tudo, e é isso que vamos fazer neste vídeo. Vamos descobrir quem realmente foi o príncipe Oberyn e analisar uma teoria de fã interessante que revela qual era, de fato, o seu plano. Antes de irmos direto ao ponto, seria bom entender as origens do conflito entre Oberyn Martell e Tywin Lannister. A rivalidade deles durou décadas, e tudo começou com a humilhação de Tywin. Lannister planejava casar sua filha Cersei com o herdeiro do trono, Rhaegar Targaryen. Ele via isso não apenas como uma aliança vantajosa, mas como uma maneira de consolidar de vez os Lannister como dinastia governante. Cersei sabia desses planos e, ao ver Rhaegar no torneio, se apaixonou imediatamente pelo príncipe de 17 anos. Após o torneio, esperava-se o anúncio oficial do noivado de Rhaegar e Cersei, mas isso não aconteceu. Em vez disso, o rei Aerys II rejeitou a proposta de Tywin, declarando que nunca casaria o herdeiro do trono de ferro com a filha de seu servo. Para Tywin, isso foi uma humilhação pública. Além disso, em vez de Cersei, Rhaegar se casou com Elia Martell, a princesa de Dorne. Aos olhos de Tywin, isso parecia um sinal de que a dinastia Targaryen havia escolhido Dorne como seu principal aliado, deixando os Lannister de fora. Isso virou um dos motivos de sua antipatia pelos Dorneses. Quando começou a rebelião de Robert Baratheon, Dorne não o apoiou, o que faz sentido, já que Elia Martell era esposa de Rhaegar. Enquanto as outras grandes casas se voltavam contra o rei, Dorne permanecia leal à dinastia. No entanto, após a derrota de Rhaegar na Batalha do Tridente, a guerra estava praticamente perdida. E foi exatamente nesse momento que Tywin Lannister entrou em cena. Chegando à cidade com um grande exército, ele afirmou que veio para proteger a capital dos Baratheon. Mas quando os portões foram abertos, seu exército promoveu uma chacina brutal. Entre as vítimas estavam Elia Martell e seus filhos. Afinal, para o novo rei, Robert Baratheon, era importante que a dinastia Targaryen não tivesse mais pretendentes ao trono de ferro. Dorne ficou furiosa, mas na nova realidade, com Robert e os Lannister no poder, só restava a eles reprimir sua indignação. Oficialmente, o que aconteceu foi chamado de uma necessidade trágica, e Tywin permaneceu intocável. Para o príncipe Doran Martell, esse golpe foi doloroso, mas ele escolheu o caminho da diplomacia. Ele entendia que uma nova guerra não mudaria nada, mas seu irmão mais novo, Oberyn, não compartilhava dessa opinião. Ele tinha certeza de que Tywin era o responsável pela morte de sua irmã e que ele deveria ser punido. Anos se passaram e a situação mudou inesperadamente. Após a morte de Robert e depois da morte de Ned Stark, Porto Real mergulhou novamente no caos. Tywin Lannister, buscando fortalecer a aliança com Dorne, convidou o príncipe Doran para o casamento de Joffrey Baratheon e Margaery Tyrell, mas Doran enviou seu irmão Oberyn em seu lugar.
Já entendemos os motivos do ódio de Oberyn por Tywin. Mas afinal, de onde vem tanta convicção de que foi Tywin quem deu a ordem? Continuação. Quem te deu a ordem? Quem te deu a ordem? Porque Oberyn não pensou que tudo poderia ter sido por acaso, com seus subordinados exagerando, e Tywin só aproveitou depois para entregar os corpos a Robert Baratheon. Na verdade, se olharmos para os livros, há detalhes que sugerem que Oberyn poderia ter recebido informações de outras fontes. A questão é que, nos livros, Gregor Clegane não foi o único que esteve nos aposentos de Elia Martell naquele dia fatídico. Junto com ele estava outro homem, Amory Lorch, tão insano quanto Gregor Clegane, um cavaleiro de Tywin. E depois de algum tempo, Amory, para sua infelicidade, foi capturado por um grupo de mercenários chamado Os Bravos Rapazes. A reputação deles era no mínimo péssima, tão ruins que também ganharam o apelido de Bufões Sangrentos. E o interessante é que esse grupo veio das Cidades Livres, onde também passou muito tempo como mercenário o próprio Oberyn Martell. Você entende bem dos Imaculados. É claro que passou bastante tempo em Essos. 5 anos. Por isso, pode-se supor que alguém desse grupo, que também incluía dorneses como Timion, um dornês, tinha ligações com Oberyn Martell. Amory Lorch não resistiu ao encontro com os Bufões Sangrentos. O comandante deles o ofereceu a um urso como alimento. Antes disso, ele pode ter sido interrogado. E se alguém soubesse que ele participou do ataque a Elia Martell, com certeza tentaria arrancar informações dele para vendê-las a Dorne. Assim, é bem possível que Oberyn soubesse a verdade não apenas por boatos, mas por fontes concretas. É importante notar que esse detalhe existe apenas nos livros de George Martin. Na série, tudo foi um pouco diferente. Outra pessoa poderia ter dado essa informação. Em certo momento, o médico Qyburn também fazia parte desse grupo, sendo o mesmo que depois virou o braço direito de Cersei. E Qyburn, por sua vez, estudou na Cidadela, assim como Oberyn. Assim, é provável que Tywin tenha dado essa ordem. Primeiro, ele podia guardar rancor de Dorne pela recusa humilhante ao casamento com sua filha. Em segundo lugar, ele queria mostrar ao rei Robert sua máxima lealdade. E eliminar os herdeiros do trono junto com a mãe é algo totalmente compreensível. Os corpos foram enrolados nas bandeiras dos Lannister e entregues a Robert. Todos sabiam disso, como é dito diretamente na série. Com Tywin Lannister, tudo está mais ou menos claro. Mas no que o próprio Oberyn estava apostando? Ele realmente acreditava que conseguiria uma confissão da montanha e que isso mudaria algo? Tudo é mais complexo e interessante. Há razões sérias para acreditar que Oberyn estava jogando seu próprio jogo e não era tão arrogante e impulsivo quanto poderia parecer à primeira vista. Oberyn sabia o que estava fazendo. Vamos ver a luta dele com Gregor Clegane. Por que Oberyn enfrentou ele, sabendo o quão perigoso era a montanha? Por que não tentou eliminá-lo de outra maneira? É importante lembrar que Oberyn era um mestre dos venenos. Ouvi dizer que você estudou venenos na Cidadela. Correto. Por isso a resposta é simples. A lança dele estava envenenada. Ele não contava apenas com agilidade e velocidade. Bastava ele causar um pequeno ferimento para que a montanha estivesse condenada. Isso explica o estilo de luta dele. Oberyn optou por uma armadura leve, que lhe dava máxima agilidade. E sua arma era uma lança longa. Já Gregor, ao contrário, estava vestido com uma armadura pesada e controlava a distância. Uma espada de 2 mãos maciça. Oberyn entendia perfeitamente que em um confronto direto de força, ele não teria chance. Por isso, sua tática era simples: manter distância, atacar e esperar o veneno fazer efeito. Por que Oberyn insistia tanto para que a montanha dissesse o nome de Tywin? Dificilmente ele esperava por justiça, mais provável, ele queria desmoralizar publicamente o nome dos Lannister. Conseguir que a verdade sobre a morte de sua irmã e de seus sobrinhos se tornasse conhecida por todo o Westeros. Fazer justiça, porém, ele queria por conta própria. Não só os Lannister pagam dívidas.
Только Ланнистеры платят долги. Na série, isso não é mostrado, mas se olharmos nos livros, podemos encontrar indícios indiretos de que Tywin Lannister pode ter sido envenenado antes mesmo de ser morto por Tyrion com um disparo. No mundo de Game of Thrones, existe um veneno mortal chamado sangue de viúva. Seu efeito é bastante cruel. Ele bloqueia o funcionamento dos intestinos e da bexiga, fazendo com que a pessoa morra lentamente, se envenenando com suas próprias toxinas. Após a morte de Tywin, todos ao redor notaram que seu corpo começou a se decompor muito mais rápido do que acontecia com outros mortos, o que pode ser um sinal de que já havia algo errado com Tywin. Além disso, Tyrion encontrou o pai no banheiro. Tyrion? E daí? Vai matar o pai no banheiro? Fim. Pode parecer um detalhe aleatório, mas não é impossível que Martin tenha insinuado um problema intestinal, característico do envenenamento com o veneno sangue de viúva. A serpente vermelha, Oberyn, mestre dos venenos, tinha o conhecimento e o motivo. Quem poderia ter colocado o veneno, só podemos supor. Mas podemos lembrar, por exemplo, de Shai, que de alguma forma apareceu nos aposentos de Tywin. Sim, o comportamento dela no tribunal foi estranho, como se estivesse sendo pressionada. Aliás, um momento interessante. Para o casamento de Joffrey, originalmente deveria vir Doran Martell, mas de repente ele adoeceu e enviou Oberyn em seu lugar. Será que Oberyn, especialista em venenos, poderia ter provocado sintomas de doença no irmão? Acho que é possível considerar isso, principalmente se Doran via o relacionamento com os Lannister de forma diferente de Oberyn. E quanto a Joffrey? Cuidado, Sua Majestade. Sabemos que ele foi envenenado pela Lady Olenna com a ajuda do Mindinho. O veneno estava escondido no colar da Sansa, que foi previamente preparado por Petyr Baelish. Mas aqui está o quesdu a questão. Mindinho era um mestre das intrigas. Mas será que ele entendia tanto assim de venenos? Não é impossível que Oberyn tenha ajudado a preparar o veneno para ele. Seu ódio pela minha família é amplamente conhecido. Você entende de venenos. Poucos dias depois da sua chegada, meu neto foi envenenado. Suspeito. Lembra onde Oberyn foi primeiro ao chegar em Porto Real? Exatamente, a um bordel, território do Mindinho, praticamente seu quartel-general. Jogar em 2 ou até 3 lados ao mesmo tempo, esse é o estilo do Mindinho. Talvez ele pudesse prestar um favor aos Tyrells, ajudar Oberyn com sua vingança e ainda conseguir para si a Sansa, a chave do norte. Mas será que era só vingança? Ou Martell teria um plano ainda maior? Os Dorneses não queriam o Trono de Ferro, mas poderiam ter feito uma aliança secreta com os Tyrell. Acha que eu teria te dado em casamento para aquela fera? Talvez até pensassem em apoiar Daenerys, afinal, sempre foram próximos dos Targaryen. Mas, como sabemos, o destino decidiu de outra forma. Tudo o que discutimos, é claro, não passa de teoria. Não há provas diretas de que Oberyn envenenou Tywin, que esteve envolvido no envenenamento de Joffrey ou que jogava um jogo maior. Mas há uma coisa da qual podemos ter certeza. Oberyn não era um tolo. Ele era um homem culto, inteligente e calculista. Chamavam-no de Víbora Vermelha. E isso não era apenas um apelido bonito. Por trás dele havia um homem perigoso, que passou a vida estudando venenos e sabia como vencer. Mas qual foi o seu maior erro? Oberyn estava confiante demais. Na verdade, depois do duelo, tive uma sensação de déjà vu. Será que algo parecido já não tinha acontecido antes? Vinho, Sua Majestade. Cersei, no vinho, o rei Roberto, o javali. Mas em vez do javali agora é a montanha, e em vez de Roberto é o príncipe Oberyn. Antes da luta, Tyrion o avisou. Não se deve beber antes do duelo. Foi isso que te ensinaram nas arenas de luta? Um comentário que parecia insignificante acabou sendo profético. Sempre bebo antes de brigar. Isso vai acabar com nós dois. O álcool retarda a reação, e em um momento crítico, um atraso de até mesmo uma fração de segundo pode ser decisivo. Fale! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e escrever nos comentários o que acha da teoria.
Ela parece convincente para você? O vídeo foi criado com o apoio dos assinantes no Boosty e no Patreon. Você pode ver a lista deles agora mesmo na tela. Obrigado a todos que apoiam o canal. Se esta é sua primeira vez aqui, assista à primeira parte da análise sobre Oberyn Martell, onde exploro sua filosofia, além de outras análises de personagens de Game of Thrones. Os links devem aparecer na sua tela, assim como na descrição.